Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas internautas. Hoje nós vamos falar sobre a contratação de um advogado. A gente sabe que hoje a contratação se dá por meio presencial e por meio também da internet. É verdade, por meio da internet principalmente. Olha, então o primeiro ponto que você deve observar é que certos assuntos você não consegue resolver sozinho. Certos assuntos a justiça não te permite resolver sozinho. Então você vai precisar de um advogado para ele poder entender o que está acontecendo, falar com o juiz por você e resolver o problema presente na sua vida. Então, vem comigo. Vamos juntos, sabe por quê? Porque juntos nós somos muito mais fortes. Vejam, primeiro ponto, você deve definir qual é a área. Qual é a área que eu preciso de um advogado? Eu preciso de uma da área civil, eu preciso de advogado na área criminal, eu preciso de advogado trabalhista, principalmente. Então, eu vou definir qual é a área de atuação e vou contatar. Eu ligo, agendo, ou se eu não tiver condição física, ou se você não tiver condição física, não, né? Se você não tiver condição financeira, você vai procurar a Defensoria Pública. Então pessoas que ganham em média R$ 2.000 reais, tem bastante contas, dependentes, né? A Defensoria acaba deferindo advogado público, mas para as pessoas que ganham mais de 2.000, né? E que não tem tanta conta, que não tem tantos comprometimentos no que se refere ao salário, aí não há o deferimento. Então, a primeira coisa, como a gente falou, é você definir qual é a área, definir qual é o advogado. Aí você liga para ele. Ligando para ele, você vai agendar uma consulta. É importante. Nesta consulta é que ele vai coletar todos os dados. É nesta consulta que o advogado vai coletar todas as informações. Para quê? Para ver se o seu caso, para ver se o que aconteceu com você, para ver se o problema que aconteceu com você vai haver um encaixe à norma. E se houver um encaixe à norma, logicamente, o advogado vai dar andamento ao seu caso ou não. Por isso que a consulta é extremamente importante, seja ela presencial ou seja ela online. Compreendem? Por quê? Porque hoje, principalmente em virtude da pandemia, a OAB tem permitido sim as consultas online, tá bom? Então, você deve definir a área, né? Você deve contatar o advogado, né? Ou a defensoria pública, tá? Também, e na consulta, olha só, na consulta, você deve contar tudo, tudo o que aconteceu. Tudo, tudo, tudo. Porque o advogado, ele é você. O advogado, ele representa você. O advogado, ele é você na frente do juiz, ele é você na frente do delegado, o advogado é você na frente de outro advogado. Então você tem que contar tudo, tudo para ele, tá? E aí ele vai te orientar, aí ele vai avaliar e consequentemente vai dar ou não andamento ao seu caso, tá? E na consulta também, é claro que às vezes você não sabe quais os documentos levar, quais os documentos deve apresentar, mas na consulta também é importante, é extremamente importante que você leve as provas, tá? Se não tiver todas as provas ali, né, o advogado vai te orientar a trazer as provas em uma nova consulta. Por quê? Porque no direito, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Então, tudo que você disser, tudo que você falar, como alguém que está pedindo algo para o judiciário, você tem que provar, em geral. Alguns pontos não, alguns fatos não. A gente chama de inversão do ônus da prova. Quem tem que alegar não é você, é a outra parte, né? Mas, no geral, quem alega tem que provar. Então, no dia da consulta, no dia do primeiro encontro, junte todas as provas. Se possível, até também
o nome das testemunhas, as pessoas que presenciaram o fato, né? Onde foi, qual o local. Então, leve para o seu advogado todas as provas referentes ao fato, tá? Um outro ponto importante seria a contratação, logicamente, né? Aí, nessa consulta, mas, ô doutor, quanto fica? Qual é a dúvida? O pessoal fala, quanto fica? Geralmente, o advogado, ele trabalha com a tabela da ordem, né? Não pode fazer cobrança inferior à tabela da ordem. Mas existe um ponto importante que seriam os casos em que o advogado atua ad êxito. O que seria? Ad êxito quer dizer, você tem algo para receber e você pode pagar essa porcentagem para o advogado. Mas não são todos os casos que funcionam assim, não. Geralmente, o escritório recebe um valor para trabalhar, né? Recebe um valor para trabalhar e dependendo da situação, quando envolve imóveis também, tem uma porcentagem no final. Mas para você que não pode contratar advogado e dependendo do seu caso, procure um advogado particular sim. Por quê? Porque você pode receber algo e se ele aceitar, você pode contratar ad êxito. E quer dizer, você vai pagar quando ganhar. Você vai pagar quando entrar um valor naquele processo. Compreende? Tá. Um outro ponto importante seria entender como funciona o processo, porque a gente tem observado uma extrema ansiedade, as pessoas extremamente ansiosas, as pessoas extremamente toda semana, né, acaba ligando, mandando mensagem. Por quê? Porque o processo ele tem uma marcha, não é? O processo ele tem um tempo. Por quê? O advogado entra com as provas, o juiz vai avaliar essas provas e vai começar a dar andamento. Aí tem o tempo do juiz. O tempo que o juiz vai marcar a audiência, aí tem que ver o tempo dele. Uma vara é mais rápida, um juiz é mais rápido, a vara que a gente fala é o local, né? É o local em que o juiz está. Um juiz é mais rápido, vamos colocar o juiz, né? Um juiz é mais rápido, alguns casos são menos complexos, andam mais rápido, outros casos já tem as provas documentais. Então, tendo as provas documentais, não precisa de testemunha, não precisa de perícia. Aí o processo anda mais rápido. Né? Agora, outros processos, não. Outros processos tem que marcar audiência, o juiz tem que ter vaga lá para marcar essa audiência. Se tiver 3, 4, 5 testemunhas, o juiz tem que marcar um horário que dê para ouvir todas essas testemunhas. Então, o que eu tenho sentido em relação aos clientes? Eles não conseguem entender essa marcha, eles não conseguem entender essa espera. Ah, doutor, mas o judiciário demora? Demora. Comparado com outros países mais evoluídos na área jurídica, sim, demora mais. Demora porque falta juiz, demora porque falta servidor também. E quem leva a culpa, geralmente, é o advogado. A gente tem que explicar, a gente tem que falar que o processo já está em andamento, que estamos aguardando o juiz avaliar, o juiz despachar, o juiz marcar audiência e assim por diante. Então, tem que ser no tempo, quando judicializa alguma ação, quando a gente entra com a ação, né, logicamente tem que esperar o tempo do juiz, tem que esperar o tempo da vara ali, o caminhar da vara. Por quê? Porque o juiz, na hora que a gente entra com o processo, nós temos que convencer o juiz. Se o juiz não tiver convencido, aí ele vai marcar audiência, para ele se convencer. Ele vai requerer que tragam certas provas, ou as partes, ou vai sair um despacho, as provas, digam às partes as provas que pretendem produzir. Tudo para quê? Para convencer o juiz de que você, meu cliente, que você e cliente de outro advogado, está certo. Mas tudo isso baseado em provas. Então, veja bem, primeiro você vem ao escritório, primeiro você escolhe a área, depois você escolhe o advogado, aí o advogado vai escrever, vai pôr as provas, vai para a mesa do juiz, o juiz vai pôr o processo em uma pauta, o juiz vai avaliar, vai marcar data para ouvir as testemunhas,
Aí depois que ele vai decidir. Então, por isso que demora, né? Por isso que demora um certo tempo, tá? Aí quando o juiz decide, o que a gente tem? A gente tem a sentença. O juiz avaliou as provas, o juiz avaliou, ouviu as testemunhas e a gente tem a sentença. Tendo a sentença, aí a parte pode recorrer, que perdeu. Ou até mesmo a parte que ganhou, mas ganhou, doutor, era para ganhar 1, 2, 3, o juiz só deu 1, 2. Mas tem prova lá que ele poderia dar o 3. Então, a mesma parte que tenha ganho, mas não ganhou tudo, ela pode recorrer também. Entendeu? Aí vai a sentença, o juiz decide, ou o juiz prolata a sentença, ele decide sobre o caso, avaliou todas as provas, né? Procedente ou improcedente, né? Os advogados, a não ser caso tenha probabilidade maior. Eu sempre falo em probabilidade, a gente não pode dar certeza. Né? A gente só dá certeza em relação à pensão alimentícia, né? Aí sim, né? Mas fora isso, não. Né? Fora isso, não. A gente fala em probabilidade. Por quê? Porque cada juiz, ao prolatar a sentença, ao decidir, ele decide de acordo com as suas convicções. E cada cabeça de um juiz é a cabeça de um juiz. Um juiz decide de uma forma, o outro acaba decidindo de outra, de acordo com a sua interpretação, de acordo com a sua convicção, tá bom? Aí entrou com recurso. E o recurso vai para onde? Vai lá para o tribunal, para as pessoas mais sábias. A gente fala das pessoas mais velhinhas, né? As pessoas mais sábias, as pessoas que têm mais tempo no direito. Eles vão avaliar, né, as provas, vão avaliar a sentença, vão avaliar os documentos presentes no processo para que confirme ou não a decisão do juiz. Entendeu? Então vai lá, de novo, ó, escolheu o advogado, marcou hora com o advogado, trouxe as provas, esperou com calma, com paciência, saiu a sentença. A sentença é de um juiz só. Mas a parte não está satisfeita. Não, a parte não está satisfeita, né? A parte não está satisfeita. A parte não estando satisfeita, o que ela faz? Ela recorre. Aí tem um prazinho, não pode passar o prazo. Ela recorre. Recorrendo, né, ao invés de 1, são 3. Aí vai demorar mais um pouco também, né? Demora mais um tempo, tá? Então, gente, olha só, é isso, né? Judicializou, tem que ter paciência, a não ser que as partes entrem em acordo. Nós temos conseguido finalizar vários processos, nós temos conseguido, por exemplo, em vez de esperar 1 ano, resolver em 3 meses, 2, 3 meses, vários processos por meio do acordo. Uma parte cede um pouquinho aqui, a outra cede ali, a gente parcela, fica tudo certo e não há judicialização da causa. A gente consegue resolver de maneira extrajudicial. É muito mais rápido. Agora, se judicializar, vai demorar bastante. Ok? Entenderam como funciona a contratação de um advogado? Gente, dê um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, parentes, para que as pessoas que nunca contrataram um advogado, pessoas que já contrataram entendem mais ou menos, né? Mas a maioria não contratou. Tá? E a maioria fica com medo, mas como assim, doutor? Como que eu vou? Não, liga no escritório do advogado, marca uma hora com ele, explica o seu caso. Mas, doutor, não tenho dinheiro, mas e se de repente o seu caso gerar um valor considerável? Ele pode atuar no seu caso de forma de êxito. Entendeu? Mas doutor, eu não consigo, pela defensoria pública também, minha renda não passa. Não. Converse com o advogado, ele parcela para você, vários escritórios. A OAB autorizou a parcelar no cartão de crédito, no boleto bancário. Então consulte um advogado. Consulte um advogado, explique o caso para ele. Aí, se for o caso, ele vai dar andamento ou não. E é claro, depois você pode pedir outra opinião também. Gente,
se inscrevam no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo, que na próxima semana tem mais. Abraço, até o próximo vídeo e tchau!